Oi, pessoal. Eu tava aqui pensando porque eu postei a foto da minha bombinha hoje, né? E algumas pessoas colocaram no direct: tu tem bronquite? E eu fiquei pensando assim: como é que eu vou responder, né? Se eu tenho ou não bronquite. Porque eu já tive bronquite, né? Algumas vezes, principalmente na minha infância. Mas não, eu tenho asma. Uma asma bem controlada. Mas nem sempre foi assim, né? Então, na minha primeira infância, né, que se começaram os sintomas da asma, e naquela época, né, há mais de 30 anos atrás, nós não tínhamos os recursos terapêuticos que nós temos hoje, o entendimento, né? E me remeteu isso a uma história, né? A minha mãe, não sei se ela recebeu essa informação do pediatra ou do pneumologista que me tratava na época, porque eu fazia a consulta com os dois, né? E eu lembro da minha mãe sempre dizer assim: ah, ela tem bronquite asmática. Gente, eu lembro assim de quando eu era pequena, os meus pais, eles padeciam muito com isso, muito com essa questão da asma, né? Então eu tinha muitas crises, muitas exacerbações. Eu tive muitas internações hospitalares, porque não sei se naquela época, eu acredito que naquela época se tratavam os sintomas já instalados, se deixavam aparecer os sintomas para poder tratar. Então, quando tinha muito chiado, muita tosse, muita falta de ar, que a minha mãe entrava então com os recursos, com os broncodilatadores, né, para que eu tivesse um alívio. Mas como não era então uma asma controlada, eu tive muitas exacerbações, muitas internações diversas. E algumas vezes eu tive bronquite também. Então vamos lá entender assim, o que é bronquite e o que é asma. Bronquite, então, a gente pode ter ela tanto na sua fase aguda como na fase crônica. A bronquite aguda é uma manifestação infecciosa dos brônquios. Então, nós vamos precisar fazer um tratamento medicamentoso, né, com antibióticos para reverter esse quadro, né, de infecção. E a bronquite crônica, ela provém do tabagismo. É uma doença crônica que faz parte das doenças da DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela não tem cura. Mas, para adquirir bronquite na fase adulta, tu tem que ser exposto aos agentes que fazem esses danos, né? Nos brônquios, nos alvéolos, né? Então, não, eu não tenho bronquite, eu tenho asma. E a minha asma começou lá na primeira infância. Uma hora dessas, acho que seria bem legal conversar com vocês sobre como foi a minha vivência com a asma não controlada. E qual foi o despertar, assim, para a qualidade de vida, né? Inclusive, na minha adolescência, eu replicava aquilo, né? Eu tenho bronquite, eu tenho bronquite asmática. Então, por isso que eu sempre falo da importância de se autoconhecer, de conhecer, né, os fatores desencadeantes e conhecer, né, as disfunções respiratórias, se tem asma, saber o que é asma, se tem bronquite crônica, né, saber o que é bronquite crônica, porque conhecendo, né, o que lhe faz mal, conhecendo os fatores desencadeantes, se conhecendo, a gente consegue, então, trazer qualidade de vida. Então, sim, hoje eu fiz o uso da bombinha. As mudanças climáticas, elas me despertam, assim, esses sintomas, né, da asma, principalmente na primavera. E tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje eu tenho a asma 100% controlada. Eu não lembro quando foi a última vez que eu tive uma crise asmática, né? Então eu fui desenvolvendo ao longo do tempo esse autoconhecimento, conhecimento sobre essas disfunções respiratórias, né? Até mesmo a bronquite, né, aguda, porque na minha infância eu tive muitas internações hospitalares, tanto por conta da exacerbação da asma e também por conta da bronquite.
Eu lembro, assim, de ser pequena e tinha uma coisa, assim, que eu odiava muito, que o meu pediatra e até o meu pneumologista na época me passavam um nebulização com Berotec. Gente, isso pra mim era péssimo. Odiava, 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 porque eu ficava todo o meu corpinho na época tremiam demais. E eu precisava fazer 3 vezes por dia. Então isso ficou na minha memória. E hoje eu até tenho um nebulizador em casa, eu tenho um portátil e tenho um normal, que eu já nem sei mais quanto tempo faz que eu uso. Então é isso que eu queria dizer para vocês, né, que asma e bronquite são doenças distintas, apesar de ter sintomas semelhantes, como tosse, falta de ar, chiado no peito, mas são de etiologias diferentes. A bronquite, então, ela provém da exposição de agentes que danificam irreversivelmente os brônquios e as vias aéreas, né? Então é uma doença adquirida. E a asma não, é uma doença que muitas vezes, em quase sua totalidade, se manifesta na infância e você carrega ela ao longo da sua vida. Então é uma doença genética, geralmente seu pai, sua mãe, seu tio, enfim, seu irmão, alguém na família tem.